Isso aconteceu comigo há cerca de 3 meses. Um pouco sobre mim. Infelizmente sofro de dor crônica devido a uma lesão nas costas pela qual já passei por 3 cirurgias. Na maior parte do tempo, consigo lidar com isso e viver minha vida normalmente. Mas a cada poucos anos, isso começa a realmente me afetar. Eu entro em uma depressão profunda, paro de falar com minha família e geralmente me torno um ermitão. Quando isso acontece, minha família fica preocupada achando que vou me machucar. Não faço ideia do motivo, nunca fiz uma tentativa ou mesmo disse que estava planejando fazer. Eles me levam para o pronto-socorro psiquiátrico, onde geralmente me colocam em um 51/50. Para quem não sabe, isso significa uma retenção de 3 dias, e me enviam para o hospital psiquiátrico local. Nada disso realmente me incomoda, pois tenho um bom seguro e o lugar para onde me enviam é basicamente como um hotel onde você não pode ter cadarços ou se tocar. Quando você é levado para lá, a pior parte é estar preso a uma maca, e como eu, se você chega no meio do dia, é levado diretamente para a sala de estar onde todos os outros pacientes ficam olhando você chegar. Este pode ser um bom momento para me descrever. Sou homem, um pouco mais de 1,90 m e cerca de 130 quilos, com tatuagens nos 2 braços, e como estive deprimido por meses, minha barba e cabelo estão fora de controle e pareço um motociclista genérico. Então geralmente não tenho ninguém tentando me incomodar. Sou muito amigável, mas a menos que você me conheça, não pareço ser. Como já passei por tudo isso algumas vezes antes, sei mais ou menos o que vai acontecer. Eles pegam todas as minhas informações, garantem que não tenho cadarços ou qualquer coisa com cordas e me mostram meu quarto. Este hospital psiquiátrico é misto, mas os colegas de quarto só podem ser do mesmo sexo. Além disso, é de baixa segurança, o que significa que todos aqui são supostamente não violentos. Minha única questão com este lugar é que eles têm pessoas como eu, que não têm doença mental e estão apenas passando por um momento difícil, misturadas com pessoas de diferentes níveis. Mas nas 2 visitas anteriores aqui, nunca tive problema com ninguém e estava esperando que eu apenas cumprisse meus 3 dias, e pronto. Eles me levam para o meu quarto e a enfermeira diz que vou dividir o quarto com o Tim. Ela começa a dizer algo como: Tim ele é um cara legal, o que é claro me deixou um pouco cauteloso, mas estamos em um hospital psiquiátrico e todos aqui têm problemas. Esses quartos são basicamente como qualquer quarto de motel ruim, só que um pouco maiores, com 2 camas, um banheiro, que irritantemente não tem uma porta completa, uma mesa, e cada paciente tem seu próprio armário. São 3 da tarde, e Tim está profundamente dormindo, o que aqui não é estranho, já que todos estão em medicamentos diferentes que os deixam sonolentos ou apenas têm hábitos de sono estranhos. Na verdade, depois de passar horas no pronto-socorro e mais algumas horas me cadastrando aqui, também estou morto de cansaço e decido dormir, o que faço quase instantaneamente. Não faço ideia de quanto tempo dormi, mas quando acordo está completamente escuro lá fora e apenas a pequena luz do chão, que não dá para desligar, está iluminando o quarto. Tim está sentado bem acordado em sua cama e me chamando. E aí, cara, sou o Brian. Teria dito oi antes, mas você estava dormindo, tentando ser o mais amigável possível, já que é mais fácil se dar bem com todo mundo em lugares como este. Sim, tento dormir o máximo possível para não ter que interagir com nenhum dos demônios. Isso deveria ter sido um grande sinal vermelho e meu sinal para pedir um novo quarto, mas Tim é muito menor do que eu e eles revistam você quando você chega pela primeira vez, então não tinha motivo para temê-lo. Decidi então conversar com ele sobre esses demônios, que descobri serem todas as enfermeiras e médicos para ele. Depois de conversar com ele sobre isso e aquilo por um tempo, avisei que ainda estava muito cansado e precisava dormir mais um pouco. Momento em que ele me disse: ok, e é bom finalmente ter um companheiro humano de quarto. Levei isso como um sinal de que ele estava bem comigo e que não precisava dormir com um olho aberto. Acordei bem cedo para o café da manhã, já que não comia há 24 horas, e fui sentar. Tim sai e senta comigo. Além de se referir às enfermeiras e médicos como demônios, ele parecia bastante normal. Conversamos sobre coisas normais por um tempo, até que ele para de repente e fica olhando para algo atrás de mim. Você vê ela, aquela é a Jéssica, ela é um anjo. Eu me viro para ver uma garota muito linda, que parece ter uns 20 anos, talvez até 18. Ela acena e diz: oi para Tim, e praticamente todo mundo na área do refeitório
parece ser uma daquelas garotas muito alegres que fazem questão de serem super legais com todos. Quando olho de volta, ele está olhando para ela um pouco demais, e eu estalo os dedos. Ei, cara, não a assuste. Ele me olhou com uma expressão muito confusa, como se eu tivesse dito a coisa mais absurda do mundo para ele, e ficou muito quieto depois disso. Honestamente, não pensei mais nisso, pois tinha meus próprios problemas para lidar. O resto do dia foi o usual em um lugar como este: ir a reuniões, falar com seu médico, tomar seus remédios, mas a maior parte do tempo você está entediado. A TV tem 4 canais, mesmo que um deles seja HBO, é sempre uma questão de sorte. Então, passei a maior parte do tempo lendo livros na sala de estar. Enquanto eu estava lendo meu livro, Jessica se aproxima, senta ao meu lado e se apresenta, começando a me fazer todo tipo de perguntas sobre minhas tatuagens, o que estou lendo, basicamente toda a minha história de vida. Assim como eu, ela era basicamente uma pessoa normal passando por um momento difícil, sem doença mental para falar, apenas sofria de ansiedade que a fazia ter ataques de pânico, principalmente porque acabara de começar a faculdade e não conseguia lidar muito bem com a pressão. Acabamos conversando por algumas horas e nem pensei nisso até depois, mas Tim estava passando por nós repetidas vezes. Mais tarde, descobri que ele estava basicamente me olhando fixamente enquanto passava por mim. Depois de conversar com Jessica por um tempo, aviso que vou tomar um banho antes do jantar e que podemos conversar mais tarde. Como disse antes, os banheiros deste lugar só têm portas pela metade, como uma porta de salão do Velho Oeste, mais sólida, então, quando saio, posso ver as pernas e as meias de Tim embaixo da porta. E aí, cara, você precisa usar o banheiro? Estarei lá em 1 minuto, só preciso trocar de roupa. Ele não diz nada e fica parado lá. Cara, recue um pouco. Você está me assustando um pouco. Consigo ouvi-lo respirando rápido e com força agora. E essas portas não têm tranca. Ele poderia simplesmente empurrá-la se quisesse. Cara, você precisa recuar. Preciso sair. E é aí que ele começa a gritar comigo. Você é Satanás. Você é Lúcifer. Repetindo várias vezes. Estou realmente assustado neste momento. Se eu abrir esta porta e bater nesse cara, serei eu quem levará uma injeção na bunda e será colocado na sala silenciosa. Mas não sei o que mais fazer. E mesmo que ele esteja gritando o mais alto que pode, nenhuma enfermeira parece estar vindo. As portas dos quartos deste lugar são muito grossas. Tenho quase certeza de que é porque os pacientes gritam no meio da noite muitas vezes, e eles não querem que outros pacientes sejam acordados. O que é uma política legal, mas está realmente me colocando em uma situação difícil agora. Depois do que parece 10 minutos, mas provavelmente estava mais perto de 1. E exatamente quando estou me preparando para reencenar a cena do banho de Eastern Promises, ele para e sai do quarto. Eu me visto e vou imediatamente encontrar uma enfermeira para contar o que acabou de acontecer. Eu não tinha ideia do que eles disseram a ele, mas eles imediatamente me colocaram em outro quarto. Eu não o vejo durante todo esse tempo ou pelo resto da noite, mas estou realmente assustado. Ninguém nunca gritou comigo, ou me encurralou, ou algo assim antes. E não consigo dormir nada essa noite. Como eles não têm relógios, não faço ideia de que horas são quando ouço da sala de estar. Onde está a estação das enfermeiras? Onde está ele? Por que ele não está voltando para dormir? Com o mesmo tom que ele estava usando quando estava gritando comigo no banheiro. Abro um pouco minha porta e consigo ouvir a enfermeira falando com ele. Você o verá durante o dia e poderá conversar com ele. Depois volte para a cama. Mas eu tenho que vê-lo esta noite. É uma emergência. Isso continua por mais 30 segundos antes que a segurança finalmente chegue. Consigo ouvir uma confusão, mas de jeito nenhum eu ia lá fora para ver o que estava acontecendo. Eu consigo ouvi-lo gritando ainda, mas não consigo ouvir o que ele está dizendo, e eventualmente começa a desaparecer. Ele ainda está gritando, mas eles o estão levando para algum outro lugar. Imagino que seja apenas para a sala silenciosa, que fica do outro lado do corredor do meu quarto. Devo dizer que, mesmo com ele supostamente colocado na sala silenciosa, fiquei acordado a noite toda. Amanhã chega e meu médico já está lá, o que achei muito estranho, já que normalmente só o via bem depois do jantar. Ele me chama para a sala de entrevistas assim que me vê e basicamente me pergunta toda a minha história de interação com Tim. Repasso tudo, e no final ele me diz para não me preocupar. Tim foi transferido para o outro hospital, mas ele diz o nome. Moro aqui a vida toda.
Então sei que o hospital que ele nomeou é muito rigoroso, o tipo de lugar onde eles te trancam em um quarto a maior parte do dia. Me sinto um pouco mal, pois sei que ele apenas achou que eu estava roubando seu anjo e estava apenas gritando comigo, nada demais. Mas seja lá o que for, é bom saber que não terei que bater em algum coitado por me deixar desconfortável. Termino minha estadia e me sinto realmente melhor com tudo. A dor está sendo melhor gerenciada e estou pronto para parar de ser um ermitão. Minha avó vem me buscar e penso que estamos prontos para sair, mas o médico está lá novamente muito cedo e minha avó está me olhando de uma maneira que me deixa um pouco assustado. Estou pensando que eles vão me fazer ficar mais tempo, então mais uma vez vamos para a sala de entrevistas. É aqui que eles me contam o que realmente aconteceu naquela noite, o que eles não queriam que eu soubesse antes de completar meu tratamento. Naquela noite, Tim saiu várias vezes para perguntar à enfermeira quando eu iria para a cama, e ela apenas disse a ele que me veria de manhã, sem nunca dizer a ele que eu tinha trocado de quarto. Aparentemente, isso durou horas antes dele finalmente começar a gritar sobre isso. Quando gritou e a segurança chegou, ele foi levado para a sala silenciosa e recebeu uma injeção para adormecer. A enfermeira felizmente ligou para o médico de Tim e contou a ele a situação, e seu médico disse que era melhor mover Tim para a ala de segurança média, que ficava apenas no andar de cima, por alguns dias, até que eu fosse embora. Quando foram buscar as roupas e outros suprimentos de Tim, encontraram um pedaço de metal de 7 polegadas que ele havia quebrado da mesa na sala de TV, que tem uma câmera, mas também tem janelas onde é possível ver a estação das enfermeiras, que nem sempre tem enfermeiras sentadas lá, então minha suposição é que ele esperou até que elas saíssem e trabalhou nele até que conseguisse quebrá-lo. Tenho quase certeza de que pedir para mudar de quarto foi o que me salvou de ser esfaqueado até a morte enquanto dormia. E os médicos concordaram, o que explica porque ele foi enviado para o hospital mais rigoroso. Como ele nunca me atacou de fato ou algo do tipo, ele não foi acusado de crime algum, e não faço ideia de quanto tempo ele ficou no outro hospital, mas serei um homem feliz se nunca mais encontrá-lo. Gostaria de começar dizendo que nem todos os profissionais de saúde mental são pessoas terríveis. Bons médicos e medicações salvaram minha vida. Também não cresci nos Estados Unidos, então se você ver algo nesta história que te faça pensar, não é assim que funciona, tenha em mente que outros países podem ter leis diferentes. Além disso, isso descreve minhas experiências ao ficar em um hospital psiquiátrico, então prepare-se para gatilhos. Tudo bem, aqui vamos nós. Eu era uma criança problemática. Sou meio problemático em geral. Mas quando eu estava no início da adolescência, especificamente nesta história, eu tinha 14 anos. Eu estava me cortando, suicida e recusando a ir à escola. Então fui colocado em uma lista de espera para um hospital psiquiátrico infantil. Sei agora que o fato de estar nessa lista de espera por quase meio ano deveria ter sido o primeiro sinal de alerta. Na época, gostava de estar em licença médica da escola, o que basicamente significava que eu podia jogar The Sims até às 6 da manhã por 5 meses seguidos. Mas quando tive que arrumar minhas coisas para realmente ir ao hospital, é claro que eu não queria ir. Eu queria receber ajuda, não me entenda mal, mas a ideia de ficar longe de casa por 6 semanas, que é o tempo padrão que levam para analisar e observar você para dar um diagnóstico, após o qual você pode optar por seguir o tratamento, me assustava. Cheguei ao hospital chorando, minha mãe carregando minha mala para mim. As enfermeiras notaram que eu obviamente não queria ficar. "Você está aqui por vontade própria?" perguntou-me o médico. Eu balancei a cabeça. Eles apenas encolheram os ombros, dizendo que poderiam obter uma decisão judicial me forçando a ficar lá. Nunca cheguei a falar com um juiz, nunca tive a chance de me defender ou explicar-me, e pelo que sei, meus pais também não conversaram com um juiz. Um juiz passou rapidamente pela minha história médica e depois assinou um pedaço de papel que me obrigava a ficar neste inferno por 6 semanas. O conteúdo da minha mala foi revistado e lembro-me de me sentir como se tivesse acabado de chegar à prisão. A primeira coisa terrível aconteceu na minha primeira noite. Como me cortava, meus braços estavam em péssimas condições. Quando as feridas cicatrizam, coçam. Eu arranhei algumas das minhas crostas antigas e quando fui até a enfermeira pedir um curativo, todos ficaram loucos. Aos olhos deles, eu tinha me machucado de propósito. O que eles não podiam provar, mas ok. Então,
O que você faz quando uma paciente mental de 14 anos se machuca? Falar com ela? Tentar ajudar? Não. Eles tiram todas as suas joias, um colar da minha mãe e uma pulseira do meu ex, por quem na época ainda tinha sentimentos muito fortes, e a mandam para a sala de castigo, por 24 horas. A sala de castigo era uma sala pequena com uma grande janela que mal cabia uma cama. Se eu precisasse usar o banheiro, tinha que pedir a uma enfermeira para me acompanhar. E sem brincadeira, em um momento eu estava no banheiro, com uma enfermeira de guarda na porta. Ela perguntou se eu estava bem, e eu respondi sarcasticamente: "Não, estou me cortando com o papel higiênico." Ela disse: "Sério?" e abre a porta. Santo Cristo! Todas as minhas roupas, incluindo roupa íntima e pijamas, foram tiradas do meu quarto e mantidas no escritório da frente pelo tempo que fiquei na sala de castigo. Então, sempre que eu precisava de roupas, tinha que ir até o escritório da frente para pedir. Mas além de ter que pedir roupas e idas ao banheiro, eu fui completamente deixada sozinha naquela sala. Ninguém nunca veio me verificar. Sair da sala de castigo também não foi muito melhor. Nas primeiras 2 semanas, tive problemas estomacais horríveis. Eu me levantava várias vezes à noite para usar o banheiro, que aliás não havia no seu quarto. Você tinha que andar até o banheiro pelo corredor. Como meu estômago me mantinha acordada a noite toda, muitas vezes eu não dormia o suficiente e acabava dormindo durante o dia, o que me levou a não participar das atividades em grupo. E em vez de, sei lá, me acordar, me repreenderam, e cito: "Se eu ficasse acordada a noite toda, perambulando pelos corredores, também estaria cansada. O que você quer que eu apenas suje a cama ou..." E como eu não participava das atividades em grupo, não podia ganhar tempo fora. Sim, eu tinha que ganhar o direito de sair. Até mesmo sentar nos degraus da frente com uma enfermeira ao lado tinha que ser conquistado. Então, nas primeiras 6 semanas, eu estava efetivamente presa, exceto para a escola e fins de semana, onde eu podia ir para casa. Era flagrantemente óbvio que nenhum dos enfermeiros realmente se importava com os pacientes. Eles nem sequer eram enfermeiros de verdade. Eram mais como guardas de prisão. Um deles parecia um mendigo, outro parecia ter fumado 5 maços de cigarro por dia a vida toda e todos. E quero dizer todos, eles eram fumantes. Cada segundo livre que tinham era usado para fumar. Bem na porta também, com as portas abertas, para que todas as outras crianças que estavam atualmente passando por abstinência de nicotina pudessem sentir o cheiro da fumaça do cigarro. Vi uma enfermeira de verdade uma vez por semana. Ela principalmente verificava se havia automutilação. Uma vez, me machuquei em casa durante o fim de semana. Eu disse a ela que meu coelho de estimação fez isso, e ela acreditou em mim. Dentro de 6 semanas de estadia no hospital psiquiátrico, vi um psiquiatra míseras 2 vezes. Uma vez para uma introdução geral e outra para um teste de QI. E mencionei que você podia ter um barbeador no chuveiro? Ou a enorme aranha-pássaro que ficava no canto de um dos chuveiros o tempo todo que eu fiquei lá? Ou as teias de aranha e traças que estavam por toda parte? Qualquer pessoa que já tenha lutado contra doenças mentais provavelmente sabe que frases como "melhore" ou "supere isso" são as coisas menos úteis que se pode dizer a uma pessoa mentalmente doente. Eu nunca ouvi tanto isso em toda a minha vida. Houve uma ocasião em que outra paciente, que tinha um medo mortal de aranhas, saiu correndo do quarto em um ataque de pânico porque acordou com uma aranha bem na frente do rosto. Sabe o que disseram a ela? Não seja uma criança, é apenas uma aranha. Deram a ela uma vassoura para se livrar da aranha sozinha, o que obviamente ela não poderia fazer. Minha colega de quarto e eu acabamos ajudando-a. Ambos tínhamos medo de aranhas também, vale ressaltar. Mas possivelmente a coisa mais ultrajante aconteceu no meu penúltimo dia. Alguém disse aos guardas que eu havia contrabandeado uma lâmina de barbear. Então eles me tiraram do café da manhã e revistaram meu corpo de cima a baixo, me despindo, com a porta do quarto da enfermeira bem aberta. Quando não encontraram uma lâmina de barbear em mim, reviraram meu quarto. Também não encontraram nada lá, mas encontraram uma no chão do corredor. Estava até mesmo em seu invólucro. Eu não era a única paciente que se cortava. Na verdade, acho que não havia uma única paciente mulher que não se cortasse. Aquela lâmina poderia pertencer a qualquer pessoa. Eles não tinham prova de que era minha, mas é claro que foi considerada minha. E apesar de eu não ter nenhum corte novo no braço, fui jogada na sala de castigo por mais 24 horas. Literalmente, minhas últimas 24 horas. E eles prestaram tão pouca atenção à sala de castigo
que uma colega de cárcere conseguiu passar uma carta com uma lâmina de barbear por baixo da porta para que eu pudesse desabafar comigo mesma. Caso alguém esteja se perguntando onde estavam meus pais nisso tudo, minha mãe queria me tirar daquele lugar assim que ouviu falar da sala de castigo, mas como meus pais tinham a guarda conjunta, ela precisava que meu pai concordasse. Meu pai merece uma história para ele mesmo, mas para resumir, ele não havia falado comigo há mais de 4 anos, mas de alguma forma estava convencido de que eu precisava de ajuda e se recusou a me tirar de lá. Meu diagnóstico final daquele lugar: neurose narcisista. Eu tinha 14 anos e até hoje não tenho ideia de como chegaram a qualquer tipo de diagnóstico, considerando que vi um médico de verdade apenas 2 vezes. Além disso, esse resultado foi entregue a nós, meus pais e eu, pelo médico-chefe do hospital, que eu nunca tinha visto na minha vida, durante uma reunião conclusiva no meu último dia. Fui oferecida a ficar e começar a terapia comportamental, mas acho que vai sem dizer que recusei educadamente essa oferta. Todos os terapeutas e psiquiatras com quem conversei desde então, e acredite, foram alguns nos últimos 7 anos, ignoraram completamente esse diagnóstico. Alguns até riram disso. Atualmente, sou diagnosticada com transtorno bipolar e depressão e um transtorno de pânico, e meu psiquiatra atual sugeriu que eu possa sofrer de transtorno de personalidade. Acho que a moral dessa história é sempre pesquisar sobre o hospital para o qual planeja ser internado. Espero sinceramente nunca mais ter que ver nenhum dos guardas, enfermeiros ou médicos novamente. Esta é uma história sobre a qual eu realmente quero falar, para garantir que todos sejam cautelosos e mantenham a cabeça fria o tempo todo. Para contextualizar, eu morava no meio do nada no Canadá. Era uma cidade antiga que tinha vários prédios abandonados devido à ausência de moradores. Eu e muitos amigos estávamos cansados da falta de opções de entretenimento. Então, o que fazíamos era explorar esses prédios abandonados. Antes da experiência que vou contar, nunca nos aconteceu nada muito louco. Às vezes, víamos um pouco de líquido parecido com sangue, e já tínhamos visto um pentagrama no chão de uma casa anteriormente, mas nada muito grave. Até a última vez que fui explorar prédios abandonados. Quando eu era mais jovem, costumava frequentar uma creche que fazia parte de um hospital psiquiátrico. Uma combinação estranha, eu sei. Fechou devido à falta de pacientes e de crianças na creche. Decidi voltar lá com meus amigos alguns anos atrás. Para contextualizar, eu tinha 15 anos quando isso aconteceu. A maioria dos meus amigos tinha a mesma idade. Quando chegamos lá, foi bastante clichê. Estava nebuloso, estava bastante escuro e chovia levemente. Fomos até o portão principal, que estava trancado com cadeado. Decidimos nos ajudar a pular e fizemos muito barulho. Estávamos rindo e nos divertindo o tempo todo, sem suspeitar do que estava por vir. Olhamos ao redor do pequeno parque com lanternas que tínhamos conosco. Mesmo com nossas lanternas bastante potentes, nossa visibilidade era bastante limitada. Decidimos entrar no prédio em decomposição. Os cacos de vidro e a sujeira rangeram sob nossos pés quando entramos na seção da creche do complexo. Ainda havia legos antigos, lascas de madeira de móveis antigos, bonecas velhas e brinquedos rasgados espalhados por ali. À medida que avançávamos pela seção da creche, naturalmente ficávamos mais e mais silenciosos, até que tudo o que podíamos ouvir era o ranger da terra sob nossos pés. Encontrei alguns giz de cera em um recipiente de plástico no canto da sala. Fui até lá pegá-los, quando de repente ouvimos um estrondo vindo de trás de uma porta de metal que levava à seção do hospital psiquiátrico do prédio. Meus amigos e eu nos olhamos. No total, éramos um grupo de 5. A maioria deles era muito ousada e arrogante. Todos nos olhamos quando meu amigo Brian sugeriu que fôssemos ver de onde vinha o barulho. Pessoalmente não gostei muito da ideia, mas com meu grupo de amigos não havia como alguém recusar tal coisa. Nos amontoamos na porta e a abrimos. Estava enferrujada ao chão e tivemos que fazer força para abri-la. Conforme entrávamos, os cheiros metálicos e o mofo ficavam mais fortes, com um toque de algo mais que eu não conseguia identificar naquele momento. Entramos. Nossas lanternas apontavam em todas as direções com Brian liderando o grupo. Os corredores eram estreitos, e à esquerda e à direita havia ocasionalmente uma porta de metal, algumas com as portas abertas. Eu me sentia um pouco claustrofóbico e estava um pouco difícil respirar.
Conforme continuávamos, Brian iluminou sua lanterna em uma sala e recuou. Todos paramos de andar enquanto Brian entrava lentamente na sala. "O que é?" eu perguntei a ele. "Pensei que vi alguém aqui. Parece que está tudo bem agora." Para ser honesto, pensei que ele estava apenas nos provocando para aumentar nossa ansiedade. Mas olhando para trás, acho que ele estava completamente honesto. Ele saiu da sala e continuamos caminhando mais fundo na seção do hospital psiquiátrico, quando outro amigo nos disse para parar rapidamente. Paramos e todos ouvimos. Na distância, à nossa frente, ouvimos o sutil som de passos ecoando pelo corredor. Todos nos olhamos, com medo em cada um de nossos olhos. Brian continuou caminhando na direção dos sons. Consideramos dar meia volta sem Brian, perguntando-nos se algum fantasma ou algo parecido estava no prédio. Mas não podíamos fazer isso com ele. Quanto mais nos aproximávamos, mais eu sentia que estava sendo observado. Quando finalmente entramos em uma sala à direita que cheirava a carne podre. Na nossa frente havia um veado morto. Suas entranhas se espalhavam pelo chão, manchando o concreto. Um amigo meu tinha o estômago muito fraco e vomitou por todo o chão. Foi então que ouvimos sussurros de algum lugar. Brian iluminou sua lanterna para o canto da sala, onde um homem de cabelos curtos estava parado com a cabeça baixa. Ele usava uma camiseta verde brilhante manchada com o que eu suponho que era sangue, e calças bege rasgadas. Ele não tinha meias e seus pés pareciam danificados. Ele tremia esporadicamente e continuava a murmurar mesmo depois que o vimos. Ficamos olhando para ele por 30 sólidos segundos antes que ele fizesse seu primeiro movimento real. Ele nos olhou com um sorriso assustador que nos arrepiou. "Vocês estão aqui para o banquete?" Ele disse cada palavra com inflexão e energia variável. Isso nos deixou no limite e saímos correndo daquela sala até a creche. A porta ainda estava aberta e decidimos tentar fechá-la de uma vez, mas a ferrugem e o peso puro da porta quase a mantiveram aberta. Levou 3 de nós puxando com todas as nossas forças para fechá-la, e bem antes de conseguirmos, ainda pude ver a silhueta do homem nos observando, seus dentes brancos sendo a única outra característica humana que eu conseguia ver. Enquanto estávamos sentados atrás da porta de metal, recuperando o fôlego por um segundo, todos olhando um para o outro em busca de confirmação de que todos vimos a mesma coisa. Depois de um pouco de respiração ofegante de cada um de nós, ouvimos um leve batido na porta. Foi quando decidimos que era hora de sair. Fugimos completamente da área e corremos para casa. Um ano depois de visitarmos esse local, a polícia voltou para fazer uma busca de rotina na área e encontrou o homem. Foi afirmado que esse cara costumava ir para a ala psiquiátrica antes de fechar. Ele escapou da instituição para a qual foi transferido e vivia da vida selvagem ao redor do complexo. Quando a polícia o levou, ele tinha uma série de doenças e problemas de comer carne crua. Sua condição mental estava muito pior do que antes. Havia rumores futuros de que ele havia matado alguém na floresta enquanto procurava comida, mas nada foi confirmado. No final, pessoal, cuidado, especialmente em áreas perigosas como prédios abandonados. Este incidente aconteceu em 2014, quando fui internada em um hospital psiquiátrico após uma tentativa de suicídio. Um pouco de contexto. Sou do sexo feminino e tinha 19 anos na época. Estava passando por 3 anos de medicação para transtorno bipolar, enquanto lidava com o pico do abuso de substâncias, facilitado pelo meu primeiro ano na faculdade e toda a nova liberdade adulta. Em uma noite, tive um grande episódio mental e fui internada pela primeira vez na ala adulta. Anteriormente, só havia sido internada na ala de menores durante a adolescência por episódios semelhantes. Dentro dessa unidade, era necessário dividir o quarto com pessoas do mesmo sexo, mas não nos davam nenhuma introdução adequada. O hospital como um todo não era gerenciado de forma eficaz, e nenhum dos enfermeiros ou médicos parecia se importar além de prescrever medicamentos e nos tirar de lá. Fui levada para o quarto em que ficaria, e a enfermeira apenas disse para a outra mulher no quarto: "Esta é sua nova colega de quarto." E saiu. A mulher parecia ter entre 40 e 50 anos, era hispânica e um pouco mais alta que eu. Ela não tirava os olhos do chão à sua frente, e não disse uma palavra ou se moveu quando eu disse oi. Notei que ela tinha uma tatuagem de uma versão de desenho animado do clássico Diabo Vermelho, mas como um bebê.
Eu decidi apenas deixá-la quieta e ficar na minha área do quarto. A primeira noite transcorreu como normalmente acontece em um hospital psiquiátrico, com um grupo noturno, e minha colega de quarto, mais uma vez, se recusou a compartilhar qualquer coisa, apenas olhando para o chão e mal se movendo. Enquanto todos estavam se alinhando para receber sua medicação antes de dormir, a ala do outro lado começou a bater no vidro da porta e gritar. Um rapaz estava sorrindo enquanto batia a cabeça careca contra a parte de vidro da janela, enquanto os rapazes atrás dele gritavam e pulavam. Parecia que eles quase iam quebrar a porta, mas os enfermeiros chegaram e os levaram embora, com seus gritos ainda ecoando pelos corredores. Já havia estado em hospitais psiquiátricos antes e não fiquei surpresa com comportamentos fora do comum, como gritos ou brigas começando, mas isso foi completamente diferente para mim. Eu estava com adultos perturbados agora, pessoas que tinham anos de doença deteriorando suas mentes, não mais crianças pequenas zangadas. Na verdade, senti medo pela primeira vez por causa do alto nível de imprevisibilidade dessas pessoas. Eu sabia que não estava bem da cabeça, mas até essas pessoas me deixaram ansiosa e tornaram difícil conseguir qualquer descanso naquela noite. Você conhece aquela sensação de estar acordado, mas ainda não abriu os olhos? O momento em que você está quase acordando e tudo está embaçado. Foi nesse estado de consciência que me encontrei mais tarde naquela noite. Senti como se estivesse acordando, mas como se algo estivesse me acordando e ainda estava com sono, então não abri os olhos. Quanto mais eu voltava à consciência, mais sentia pressão na testa e conseguia sentir o suor pingando no meu rosto. Abri os olhos para encontrar minha colega de quarto de pé sobre minha cama, olhando nos meus olhos com uma mão na minha testa e a outra em um punho cerrado sobre o peito, enquanto falava em uma língua que eu presumo ser da Bíblia. Olhei nos olhos dela e estavam vazios e sem emoção. Ela continuou falando mais rápido e ficando mais alta. Eu estava paralisada neste momento, não sabendo o que fazer ou o que ela faria se eu gritasse ou me mexesse. Éramos só nós no quarto, e a estação de enfermagem estava no final do corredor. Ela começou a limpar o suor da minha testa, enquanto ainda falava rápido e errático, e eu não tinha certeza do que ela estava fazendo ou planejava fazer em seguida. Ela então colocou as duas mãos na minha testa e neste momento estava gritando enquanto me sacudia, mas pouco antes uma enfermeira entrou e atirou de cima de mim. A enfermeira parecia mais irritada por ter que se levantar e fazer seu trabalho do que preocupada com como eu estava me sentindo. Ela escoltou a mulher para fora e disse para não me preocupar e apenas voltar a dormir. Não sei como, mas consegui voltar a dormir. Presumo que ela tenha sido transferida para a ala mais grave, porque não a vi novamente no dia seguinte, e felizmente consegui sair mais tarde naquele dia. Este incidente, desde então, tem sido um lembrete para mim de nunca mais voltar e de gerenciar meu bem-estar mental, porque, embora eu tenha problemas, poderia estar em um estado de espírito muito pior. Ainda acordo algumas noites com ansiedade persistente e tenho que me acalmar para voltar a dormir. Nunca quero voltar a uma ala na minha vida para experimentar isso novamente, ou algo muito pior.